Glórias a Deus. Cumprimento cada irmão e a cada irmã com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que maravilha, meus irmãos, e grande oportunidade que o Senhor tem preparado para mim e para você, de nós estarmos aqui na casa de Deus. E quem pode glorificar Jesus por isso? Aleluia. Eu louvo, meu Deus, meus irmãos, porque é um motivo de alegria para que se cumpra a palavra. Alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor, o nosso Deus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, pegar em nossas mãos a palavra de Deus. Aleluia. Vamos abrir, meus irmãos, o Evangelho que escreveu o nosso amado irmão João. Aleluia. Nossos irmãos mais velhos na fé. Quem tem vontade, meus irmãos, de conhecer esses servos de Deus? São os nossos irmãos mais velhos, né, meus irmãos? Eu venho do Evangelho e temos que observar atentamente aquilo que os apóstolos, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, pregou para o povo passado, aleluia, e nos dias de hoje faz o efeito dessa palavra, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Livro de São João, capítulo 20, e no versículo 21, aleluia. Depois vamos ler também no capítulo do livro de São Marcos, para poder complementarmos aqui esses versículos, para nós entrarmos na meditação da palavra de Deus. E a meditação vai nos ensinar, vai nos orientar a saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E lembrando, meus irmãos, que nós temos várias vontades, né? Mas a vontade mais perfeita e boa que é a do nosso Deus. Às vezes nós não compreendemos, meus irmãos, a vontade de Deus para com as nossas vidas, mas a vontade de Deus é sempre a melhor. Livro de São João, capítulo 20 e versículo 21. Logo mais vamos estar aí saudando também os irmãos que estão visitando, e Jesus está em nosso meio para operar milagres, sinais e maravilha, e principalmente libertação. Vamos lá, quando se encontrarem na palavra de Deus, diga amém. Amém. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Agora vamos ler também, meus irmãos, no livro de São Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15 em diante. Aleluia, louvado e bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glória a Jesus de Nazaré. Existem, meus irmãos, mais de 50 mil religiões na face da terra. Vocês sabiam disso? Mais de 50 mil religiões, pregando, falando, anunciando, com suas vozes, com seus ensinamentos, com seus livros. Mas, meus irmãos, o único que pode levar a vida eterna é esse livro que está aberto ali, ó, nas suas mãos. O único é aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Como o próprio Deus diz no livro de Isaías para o povo de Israel, que não havia outro Salvador a não ser o nosso Deus Jeová. Não tem, né, meus irmãos? E Jesus também no Novo Testamento, ele exclamou em alta voz, dizendo: aleluia, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, e quem tem fome, quem tem sede, vem até Ele, porque Ele tem do pão e tem da água, aleluia, para saciar as almas que estão famintas. Livro de São Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Quando os encontraram, diga amém. Amém. Quando os encontraram, diga aleluias. Diz assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E os apóstolos, eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
Amém? Aleluia. Vamos fazer um minuto de oração, meus irmãos. Levante as suas mãos ao céu, no nome de Jesus Cristo, e vamos orar um minuto, aleluia, para que o Senhor venha abençoar ainda mais este culto, a tua vida, a nossa vida, e a vida de toda a nossa família, e familiares que não estão na casa de Deus, e as almas também que precisam do socorro divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, ó grande Deus de Abraão, grande Deus de Isaac, grande Deus de Jacó, Pai amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos, Senhor, e mais uma vez chegamos na tua presença, pela graça divina do teu Espírito Santo, Senhor, e aproveitando a misericórdia que o Senhor tem manifestado para conosco, nós queremos, Senhor amado, nesta grande oportunidade, como diz a tua palavra, chegar até o Senhor, aleluia, no teu santo templo, na tua santa morada, no trono da graça, pelo sangue de Cristo, nesse tempo oportuno, para pedirmos a ti as bênçãos, Senhor. Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, as bênçãos gloriosas espirituais, Senhor, para as nossas vidas aqui essa noite, para com esse irmão, para com essa irmã, Senhor amado, para com todos que estão presentes aqui na tua casa. Renova, Senhor, na fé, na força, na coragem do Pai, no Espírito, no físico também, Senhor, tirando toda a tribulação, toda a barreira, dúvida, medo, cansaço, ó Pai, toda a preocupação, todo impedimento, enfermidade, doença, nós expulsamos que saia, no nome de Jesus Cristo, ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor é Espírito, é onde está o Espírito de Deus aí, a liberdade. Então toca, Senhor, fala com cada irmã, fala com cada irmã, fala conosco, fala com todos aqueles, ó Pai, que vão ouvir esta mensagem, esta palavra, Senhor querido, que não é do homem, não é da mulher, mas é do reino dos céus, é do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado é o teu nome, ó bendito Deus. Eu também visita, meu Pai, as almas, meu Pai, da nossa família, os nossos familiares, Senhor, as pessoas que estão necessitadas, que estão nos hospitais, nos presídios, nas cadeias, os moradores de rua, meu Pai, o doutor, o juiz, o advogado, não importando a situação, a posição social, traz para a tua casa, Senhor, e nos utiliza para pregar o teu evangelho, para cumprir o índice, Senhor amado, que um dia o Senhor ordenou para os apóstolos, para a igreja primitiva, e essa voz continua ativa, dizendo aos nossos corações, para ir anunciar a palavra, pregar o evangelho, para aqueles que ainda não ouviram, ou para aqueles que ainda não sentiram a graça e o poder da tua palavra. Então levanta vasos, ó Pai, vasos que ainda, Senhor, estão lá no mundo de pecado, mas que os teus olhos já estão de olhos neles, para trazer para a tua casa, meu Pai, para junto de nós compartilharmos e partilharmos das tuas maravilhas e anunciar também para as almas, como aquele homem de Gadara também, quando foi liberto, ele anunciou na região de Decápolis o testemunho da sua libertação. Então faz a obra, meu Pai, usa teu povo, usa a tua igreja, traz as almas pela milagre, libertações, sinais, prodígios, maravilhas, Senhor eterno, e visita também, ó Pai, a vida do meu primo Alisson, que sofreu acidente neste dia, guarda da morte, do perigo, guarda, meu Pai, da sequela, e tem misericórdia pelo nome do Senhor, e abençoa, meu Pai, com Juliano também, a todos quantos têm pedido oração para nós, ó Pai, visita agora com o poder do teu sangue, tanto eles como o teu povo que está presente, e faz a obra completa, falando em cada coração nessa noite, ó Pai, tomando cativamente do homem e da mulher as nossas mentes, e planta em nós, Senhor, a boa semente, para darmos fruto de glória, fruto de bênção para o teu reino. Cremos assim, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos, e dê uma salva de palmas bem forte para o Rei da Glória. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos que estão mais uma vez na casa de Deus, nos visitando. Quem está aqui pela primeira vez? A vida do jovem, Deus abençoe, jovem, a sua vida. Graças a Deus, todos os dias, meus irmãos, tem sempre uma pessoa vindo aqui pela primeira vez. Isso é um bom sinal, né? Porque é o Espírito que opera, que faz e que move, e traz para estar nesse lugar, para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Independente se está numa igreja, ou se está afastado, ou se nunca ouviu o Evangelho, é tudo obra do Espírito Santo que nos une, para juntos nós partilharmos aquilo que o reino de Deus tem a manifestar na igreja. Então Deus
a sua vida. Quem mais que está aqui nos visitando? Aleluia, os irmãos que estão aqui, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Irmão Benedito, irmã Lani também, Deus abençoe, irmão Cleito, a irmã Eliane também, né, meus irmãos que estão fazendo discipulado, algo mais, com certeza que Jesus vai operar, trabalhar e descer as águas correntes, com ser batizado e ser uma bênção na casa de Deus. Irmão Charles também, Deus abençoe. Irmão Mateus também, Deus abençoe. A vida da irmã Ed, acho que é Ed, não é isso, né? Deus abençoe a sua vida, as duas filhas, o irmão que aqui está também, irmão José, Deus abençoe. A vida da irmã Vitória também, o irmão Josué também, que logo vai começar também a fazer o discipular, eu creio, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida da irmã missionária que aqui está, Deus abençoe para a glória de Deus. O presbítero Elmo também, Deus abençoe a todos os meus irmãos, membros da casa de Deus, o irmão Rosinaldo também, em nome de Jesus Cristo, amém? Quantos podem glorificar o Espírito Santo de Deus com as palmas aqui essa noite? Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Irmãos, veja bem a palavra de Deus que lemos no livro de São João. O próprio Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, falando aos apóstolos e também aos discípulos que estavam presentes ali, então, após a sua ressurreição, não era somente os apóstolos, mas era também os discípulos. Aleluia! E ali então, meus irmãos, Jesus disse a eles que Jesus iria enviar eles também para pregar o Evangelho. E ele disse: assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me elegeu e me enviou, eu também vou enviar vós. E o próprio Senhor Jesus Cristo também diz no livro de São João que aquele que crê nele e crê naquele que ele enviou, faria as obras que ele tinha feito, e faria maiores ainda, porque Jesus iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo de Deus para levantar homens e mulheres, para levantar vasos de Deus, para que no abrir e fechar, isto é, no abrir e cerrar da sua boca, venha ser manifesto pelo Espírito Santo a palavra, a pregação que as almas precisam ouvir, aleluia, para que assim então possa se entregar, aceitar Jesus Cristo e ser também uma testemunha da ressurreição e do poder do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, assim como Deus enviou o Filho para fazer a obra, Jesus Cristo também disse que enviaria a sua igreja, os apóstolos, os discípulos, também para anunciar a palavra de Deus, também para anunciar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus então, meus irmãos, vamos entrar aqui a falar da maneira com que Deus levantou o nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, porque Jesus deixou bem claro, assim como o Pai me enviou. E veja bem que nós vemos isso na palavra do Senhor, a maneira com que Jesus se manifestou pregando o Evangelho. Ali os passos de Jesus Cristo eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para ir de encontro às almas, para ir de encontro os homens, as mulheres, aleluia, que assim então ouviriam a sua palavra, aceitando ou não, porque ninguém está no inferno, meus irmãos, por falta de oportunidade, ou por falta de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos ouviram, e aqueles que até mesmo não ouviram a pregação de algum homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles podem ver a glória de Deus até mesmo na natureza, porque a natureza mostra que existe um Deus grande, a natureza mostra que existe um Deus vivo, um Deus santo, um Deus poderoso, que rege o céu, que rege a lua, que rege a terra, e esse Deus vivo está aqui para falar o teu coração, para te dar graça, para derramar força, para derramar vigor, para derramar um sal na tua vida, para você também fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus então, enviado do Pai, iniciou o seu Evangelho, começando por um jejum forte de 40 dias sem comer. Jesus só tomou água, né, meus irmãos? Será que foi fácil o jejum? Não foi, porque Jesus jejuou não como Deus, mas jejuou na forma de homem, para negar a si mesmo, para assim então poder estar preparado para poder fazer a obra de Deus com poder. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto, estando cheio do Espírito Santo de Deus, e foi tentado. E como Jesus passou pela tentação, pela tribulação, ele não perdeu a graça do Espírito, ele continuou cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muitos, meus irmãos, que Deus enche do Espírito para começar uma boa obra. Deus enche do Espírito e o inimigo já vem para lutar com ele, já vem para lutar com ela, e aquele deserto que ele passa, o inimigo acaba roubando a sua bênção, e ele sai daquele deserto não cheio do Espírito
Depois que vocês se arrepender, aí vocês vão ser batizados nas águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que vocês receberem o batismo nas águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai se cumprir aquilo que aconteceu com o próprio Filho de Deus, como veio ter com João ali no Rio Jordão. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele teve que descer primeiro as águas, e quando Jesus se levantou já orando ali nas águas correntes, o Espírito Santo de Deus desceu em Cristo, porque quando Cristo, antes de se batizar, Jesus ainda não tinha o Espírito Santo de Deus fazendo morada dentro do seu corpo, mesmo sendo nascido de Deus, mesmo sendo filho de Deus, mas precisaria cumprir a justiça divina. Então quando Jesus Cristo desceu as águas, que ele se levantou, o Pai bradou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia fala que no mesmo instante que Jesus se levantou das águas, o Espírito Santo de Deus desceu em Jesus Cristo para fazer morada. Então a pregação do IG é essa: se arrependa, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito vai vir, vai fazer morada, vai convencer do pecado, vai convencer da justiça, vai convencer do juízo, vai colocar uma veste nova, uma anel no dedo e um sapato no Evangelho, para poder ser uma testemunha do poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, Senhor! É a mesma coisa, irmão. Tudo aquilo que Jesus passou, Jesus depois colocou a igreja. Como o Pai me enviou, e tudo que eu falei, preguei, eu fiz, que eu ordenei e que eu mandei vocês, vocês são minha testemunha. Vai fazer tudo quanto aquilo eu vivi, eu passei, eu presenciei. Porque, meus irmãos, Jesus morreu. Nós conhecemos o Jesus Cristo que fez a obra. Mas será que nós temos conhecido aquele Jesus Cristo ressuscitado? O próprio apóstolo São Paulo pregou que nós não devemos conhecer a Cristo somente na carne, isto é, aquele Jesus Cristo que teve uma vida terrena, porque o Jesus Cristo que teve a vida terrena, embora seja o mesmo, mas o ressurreto é o Cristo glorificado. Tem gente que conhece aquele Jesus que curou, que fez a obra, que abençoou, mas ele não teve um encontro com aquele Jesus Cristo ressuscitado. Aquele Jesus Cristo ressuscitado, não que eu desse que tem pregado o Evangelho, como está registrado, ele é o mesmo, mas tem muitos, o próprio apóstolo São Paulo pregou, que tem muitos que conhecem a Cristo somente para receber algo, mas nunca teve um encontro verdadeiro com aquele Cristo que é manifestado pelo Espírito Santo de Deus, porque esse Cristo ressuscitado, quando ele é manifesto na vida do homem e da mulher, pelo Espírito Santo de Deus, o homem chora, o homem se quebranta, ele tem naquele dia uma transformação, um encontro glorioso que Jesus Cristo vive e que tocou nele, ele sentiu a presença de Deus, a miséria que ele é, ali então ele tem um encontro com aquele Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia, Senhor Jesus de Nazaré. Por exemplo, irmãos, tem gente que diz que serve a Jesus, mas não sente a comunhão do Espírito Santo, isso é a presença de Cristo por meio do Espírito Santo. Então ele conhece Jesus somente de letra, de uma pregação, de um ensinamento. Isso não é o que Jesus tem para nós, não que isso não precisa para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Temos que crescer pregando, falando, ouvindo desse Jesus Cristo, da letra, do ministério de Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, temos que ter aquele sentimento de receber a graça, ou seja, conhecer a Jesus Cristo no entendimento e conhecer a Jesus Cristo também de uma forma espiritual, para crescermos no entendimento e com o toque do Cristo ressuscitado, crescer na graça. Porque se nós conhecermos Cristo só em letra, vamos conhecer Cristo só no nosso entendimento. Mas como conhecemos Cristo na graça, isso quer dizer na nossa vida espiritual, nós somos movidos, nós somos tocados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, a chorar pelas almas, a chorar pelos perdidos, a chorar por aqueles, por aquelas que não fazem parte e nem comunhão da promessa de Abraão. Mas nessa noite Jesus Cristo está suscitando vida a Abraão para ser testemunha de um Cristo que viveu, que morreu e que também ressuscitou e está aqui no nosso meio para tocar na tua vida, para você ser renovado, restaurado, voltar ao primeiro amor, ser renovado pelo Espírito de Deus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você não sente a presença de Jesus Cristo, você não tem contato com esse Jesus que ressuscitou, que é um Jesus espiritual. Você tem apenas contato com Jesus terreno. E quando, meus irmãos, nós temos contato apenas com o Jesus Cristo terreno, nós ficamos na posição, sabe de que maneira?
somente lhe receber. Nós já vamos entrar nessa parte. E veja bem que Jesus fez a obra, pregou, anunciou, falou. E depois Jesus Cristo convocou a sua igreja. E Jesus Cristo convoca hoje também a sua igreja, você que está aqui, você que já é batizado nas águas, você que recebeu o Espírito Santo. Jesus Cristo está convocando você para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Pregar o Evangelho enquanto é dia, antes que venha a noite. Aleluia, se ninguém possa fazer mais nada. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, nós estamos aqui anunciando isso para você se arrepender dos pecados, abandonar o mundo, abandonar o erro, a inveja, a carnalidade, o mal, a avareza, a vaidade e aceitar Jesus Cristo, descer o Jordão de Cristo, receber o Espírito Santo e vir para o nosso meio, não para uma placa, não para uma religião, mas sentir Jesus conosco e sair com sede e pregar a palavra para os seus irmãos, para o seu pai, sua mãe, para os seus vizinhos e as almas que estão em sua volta, ou aquelas que o Espírito de Deus mora em você, para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, é todos fazer a obra de Deus. E Jesus Cristo, então, meus irmãos, ali os apóstolos, na verdade, se levantaram para pregar o índio do Senhor. Mas de que maneira? Ouviram para pregar o índio e saíram pregando? Não. Primeiro eles buscaram o poder de Deus. Primeiro eles oraram, eles clamaram, eles foram revestidos do poder de Deus, porque Jesus já tinha dito a eles assim: olha, antes de Jesus Cristo, meus irmãos, ressuscitar, Jesus já tinha dado alguns dos ensinamentos aos seus servos, dizendo: eu vou enviar vocês para pregar, como um aprendizado, como que uma aula, para você ser um missionário, ou para anunciar o Evangelho nas praças, nas ruas, não somente entre quatro paredes, mas ainda mais na forma que está sendo mais necessária. Proclamar o Evangelho, como dizem Provérbios, a sabedoria clama nas ruas, a sabedoria clama nas praças, nas esquinas, para os homens, como dizem Provérbios. E quem é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é Cristo. Então também temos que anunciar a sabedoria de Deus, que é Cristo, para os homens, para as mulheres. Todos talvez vão ouvir, mas todos vão aceitar. Mas não importa, tem ovelha que está oferecendo. Talvez nós pregamos para 1000 pessoas. Se 5 ser resgatadas, se 10 ser resgatadas, é lucro para o reino de Deus, é galardão para nós no céu. O diabo é envergonhado e o nome de Jesus Cristo é glorificado, porque uma alma, o preço de uma alma, não tem dinheiro que pague. Todo dinheiro, ouro e prata, seja uma família, para ter pessoas na alma. Aleluia, Jesus. A Bíblia que diz em Salmos que ainda que o homem tivesse, eu tenha todo o dinheiro, todo o ouro, todo o prata, todo tipo de recurso humano, ele se esgotaria e não daria para o homem socorrer uma alma. Mas, meus irmãos, só existe uma coisa que socorre as almas, e esse nome se chama o sangue de Jesus Cristo, aquele que foi vertido na cruz do Calvário. Esse sangue tem poder de limpar, de tocar, de operar. E a Bíblia diz mais ainda que se nós tivermos paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Será que tem paz no meio do povo de Deus? Tem paz no meio do povo de Deus? Se tem paz, pode ter certeza que o sangue de Jesus Cristo já está operando em nosso meio, para convencer o homem do pecado, para colocar no coração da mente dele uma sede, uma vontade tremenda de ele pregar, de ele anunciar, cantar, louvar. E essa sede, quando vem, dá vontade de pular, dá vontade de saltar, dá vontade de correr em torno das almas e anunciar que Jesus opera, anunciar que Jesus liberta, anunciar que Jesus tira da depressão, da angústia, da tristeza e da alegria, paz, esperança e vida eterna. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, amado. Então veja bem, meus irmãos, que os apóstolos saíram a pregar a palavra de Deus, saíram a anunciar o arrependimento, o batismo, falando para os judeus que aquele mesmo Cristo que eles mataram foi o mesmo Cristo que ressuscitou, e eles eram testemunha da sua ressurreição. Por isso eles estavam ali pregando, por isso eles estavam ali falando, e para provar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, ali então Jesus operava milagre através da vida dos apóstolos, porque não ia adiantar pregar sobre Jesus e se não tivesse evidência. O ministério de Jesus de libertação, cura, milagres, sinais, tinha que continuar, tinha que prosseguir. Então, quando havia sinais, o povo dizia:
buscar o batismo pelo Espírito Santo. Porque em Coríntios diz que aqueles irmãos que viu Jesus subir para o céu. Então, meus irmãos, Jesus se apresentou a eles e não a todos. Quem era testemunha da ressurreição de Jesus não era a humanidade. O povo era testemunha de quando Jesus estava na terra. Mas depois que Jesus ressuscitou, era apenas os apóstolos, era apenas os discípulos. Então eles tinham que anunciar que Jesus vivia, porque eles viram Jesus vivo, Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que eles anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo com um grande poder. Não bastava apenas aceitar Jesus, mas eles pregavam que a pessoa tinha que ter ali então, tinha que ter um momento, tinha que ter uma experiência com Jesus Cristo, para poder ser uma testemunha. Será que você pode pregar, falar que Jesus vive na tua vida? Porque para fazer o vídeo, meus irmãos, não é só na letra, é você ter uma experiência, aleluia, com Jesus Cristo. Se você não tem, você não pode dar. Não adianta você pregar libertação se você não é liberto. Não adianta você pregar, aleluia, o poder de Deus se você não vive o poder de Deus. Não é eu quem digo, é a palavra do Senhor que cada um que vai falar de Deus, que fala segundo o poder de Deus. Aleluia, é a obra do Espírito Santo de Deus, usar a tua experiência espiritual para pregar, para falar, que verdadeiramente o Espírito vai falar, não, tudo que ele está pregando, o que ele está falando é porque ele orou, ele buscou, ele sentiu essa graça, essa força, esse poder da oração, e agora ele está testemunhando. Eu estou no meio desse negócio porque eu sou testemunha, que eu tive com ele. Aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor. Na época que os apóstolos foram trazidos ao sinédrio da religião da época, e ali então aquela religião tudo bonita, um cochicharam com o outro, veio alguém de fora e disse assim, esses homens que oraram por coxo, o coxo andou, esses aí que vocês prenderam, e foi um anjo, abriu a cadeia, eles estavam lá na praça pregando. Esses homens aí, eles estiveram com Jesus Cristo, eles andaram com o Senhor. E Pedro, cheio do Espírito Santo, então anunciava a palavra, dizia, não, mas vale agradar a Deus, a Jesus que ressuscitou, do que agradar os homens. Quer matar nós, pode matar, mas nós somos testemunhas que Jesus vive. O morrer, se nós viver aqui, é ganho, é bom, é maravilhoso, mas se chegar a tirar a nossa vida aqui, para nós é ganho, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eles tiveram uma experiência com o Senhor, e Jesus convocou eles para testemunhar do Cristo, e Jesus Cristo convoca nós também para anunciar, meus irmãos, o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Pastor, eu tenho que orar assim, eu tenho que jejuar assim, você tem que orar, porque você vai ser enviado em como uma ovelha, seja como uma pessoa simples, humilde, no meio de lobo devorador. É a Bíblia quem fala que você vai ser levado como uma pombinha, aonde vai ter serpente, pessoas para te engolir, lobo, vestido, aleluia, de ovelha, vão tentar lutar contra você, que foi na época que as falsas religiões, até o próprio judaísmo, os judeus que usavam a lei de Moisés para tentar acabar com a igreja primitiva. Pedro teve que combater pelo Espírito, Paulo muito mais combateu para aqueles irmãos judeus que queriam aplicar a lei de Moisés na igreja, mas a lei de Moisés não valia mais, e Paulo pregava que o povo tinha que morrer para a lei de Moisés, para ter um relacionamento com Cristo, porque enquanto eles vivessem debaixo da lei de Moisés, era como se eles estivessem, aleluia, presos num casamento. Então a lei tinha que morrer para eles serem viúvos da lei, para poder estar livre, para casar com outro, e esse outro que chamava para eles casar era o próprio Cristo, para eles terem um relacionamento vivo pelo Espírito Santo de Deus, que é a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Será que você tem essa comunhão do Espírito Santo de Deus para te inspirar, para anunciar o Evangelho do Senhor com graça, com vigor e muito mais, com o amor de Deus no seu coração, para comandar as que estão se perdendo? Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Mas enfim, meus irmãos, e para cumprir o ID, mesmo orando, mesmo clamando, é fácil? Não é fácil, meus irmãos. Existe luta no meio da caminhada, existe luta para fazer o ID. E aqui esse ID também, não é só para quem tem o dom da palavra. Existe, meus irmãos, o dom da palavra da sabedoria. Existe o dom da palavra da ciência, que o homem recebe um dom e ele vai pregar por aquele dom, pela palavra da sabedoria. Às vezes você vê um pregador
Às vezes você vê uma pregadora, como você está vendo aqui, meus irmãos, eu sou um torrão de barro e preciso tapar o trapo que eu sou com pano, com roupa, eu não sou nada, mas pela graça de Deus, Deus entornou, Deus deu a mim o dom da sabedoria da palavra, e o dom também da palavra da ciência. Então aquilo que está sendo pregado, meus irmãos, é o dom que está sendo manifesto no meio da igreja, para poder fazer o que, meus irmãos? Para poder convencer os contradizentes e para também poder edificar a igreja e aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, a se entregar a Cristo, para que todos venham a ser abençoados debaixo do manto de glória do nosso grande Deus, e que todos venham a ser capacitados também para fazer a obra do Senhor, para que a igreja de Cristo vá crescendo, vá crescendo, vá crescendo, até conhecer o varão em uma estatura perfeita, ou seja, até ter um conhecimento do Evangelho completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o dom está sendo manifesto, o dom está sendo manifesto, e o dom também da fé, o dom das línguas, da variedade de língua, o dom da interpretação das línguas, o dom da profecia, o dom de discernir espíritos, e também, meus irmãos, o dom de curar, e também o dom da operação de maravilha. Então tem uns que têm os dons para pregar, tem outros que têm o dom da sabedoria, da palavra e da ciência, mas esse id aqui não está encaixado só para aqueles que têm os dons, não, esse id aqui, meus irmãos, é para o pastor pregar, esse id aqui é para o irmão pregar, esse id aqui é para a irmã pregar, é para os membros pregar, a todos quando na face da terra se encontrou com Jesus Cristo e que tem o Espírito Santo de Deus, não precisa pregar em cima do altar. Talvez tem pessoas, meus irmãos, que não foram chamados para estar aqui em cima do altar, para pregar, para ministrar para a igreja, mas Deus também pode usar para falar no final do culto com o irmão, Deus pode usar para fazer um vídeo, uma visita, Deus pode usar para fazer um vídeo lá fora, no trabalho, na casa, nos vizinhos, no meio da família, porque você está no corpo de Cristo, e se você está no corpo de Cristo, você é dirigido por um cabeça, que se chama Jesus, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e a Bíblia fala que esse corpo anda, porque Cristo é o cabeça, e se você está ligado nesse cabeça que é Cristo, Ele está dizendo para você: fala do meu amor, fala da minha morte, fala da minha ressurreição, anuncie a palavra aos homens, às mulheres, os bons, os maus, os magros, prega a minha palavra. Aleluia, Jesus poderoso. Então, meus irmãos, não está destinado a só um homem, não está destinado a só uma mulher, um pastor, alguém que tenha dom, não tenha ministério, não. Esse aqui está anunciado para quem canta, para quem ouve, para quem é membro, para quem é testemunha do corpo de Cristo. Anunciar o id, anunciar a palavra de Deus, como Jesus disse, ide por todo mundo. Nós não vamos conseguir todo mundo, mas, meus irmãos, um que você ganha para Jesus aqui, ele vai falar para a família dele, lá na família dele alguém vai aceitar Jesus e vai fazendo uma corrente, meus irmãos, e vai fazendo uma corrente. O Evangelho de Cristo é anunciado no Brasil, no Japão, na Coreia, na Argentina. Por quê, meus irmãos? Por causa desse id aqui, ó, o povo de Deus no mundo espiritual é como uma corrente, meus irmãos. Nós somos o povo mais poderoso da terra, não de nós mesmos, porque nós somos pó, e a Bíblia fala em Salmos que Deus sabe que nós somos fracos, porque Ele conhece a nossa estrutura, e assim como o Ocidente está longe do Oriente, Ele lança de nós as nossas transgressões. Nós somos vaso de barro, mas por esse vaso de barro, que não vale nada, é derramado sobre ele as dádivas de Deus, o poder, a unção, a vocação, o contato do Espírito Santo. Ele transporta azeite, ele transporta unção, aonde ele chega, ele ganha as almas para Jesus Cristo, muitas das vezes sem pregar, só pelo seu testemunho, as almas já se rendem ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao imortal, ao Senhor dos céus e da terra. Aleluia, Senhor Deus, que me ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Jesus. Não dá para pregar com vídeo, ganha o seu testemunho, teu testemunho também ganha almas para Jesus. Meus irmãos, e muitas das vezes o teu testemunho é muito mais do que uma pregação. Não que a palavra de Deus não tem poder, mas a maneira com que você vive a palavra, só de onde você está ou você chega, aleluia, a luz de Cristo que está em você, ela já manifesta como uma pregação. As pessoas às vezes estão lá nas coisas erradas, ele fica até acusado, meus irmãos. Um tempo atrás eu vi um senhor e ele estava com um cigarro na mão, e quando eu chamei ele fingiu que não viu. Por quê, meus irmãos? É como se fosse a luz e as trevas. Não digo luz eu, o Espírito que está em nós, porque quem faz acender a candeia e a lâmpada é o Espírito, o azeite. Mas quando ele
viu, ele escondeu o cigarro e fingiu que não me viu, que não ouviu, e foi. Quando eu parei na sinaleira assim, então, meus irmãos, ele deu tempo de despistar o cigarro. E quando ele despistou o cigarro, ele se manifestou. Ô, pastor Lucas, assim que deu na igreja, Deus te abençoe, tudo bem, homem de Deus. Ele se manifestou. Não que a gente vê isso, meus irmãos, mas é o Espírito que mostra. E quando o Espírito Santo de Deus que mostra, não é para nós olhar, julgar, condenar ou proferir qualquer palavra de contradição. Não, pelo contrário, é para nós sentir misericórdia, orar por aquele homem, orar por aquela mulher, entregar no joelho, na mão de Deus, porque depois da manhã, ele vai estar aqui também, testemunhando a libertação de Cristo. Aleluia! Amém, meus irmãos? Eu não te condenando o que você está fazendo de errado, mas tem que abandonar o pecado. Isso não é o pastor quem diz, não é a placa de igreja, é a palavra, é a nova vida em Cristo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas não que se passaram. O velho homem que enganava, mentia, roubava, proferia palavras, proferia palavrões, baixo escalão. O homem que fazia luto, trazia bagunça para dentro de casa, briga, confusão. Esse velho homem morreu. Agora é uma esposa abençoada, é uma esposa abençoada, é um obreiro abençoado, é um servo abençoado. Antes, aonde ele chegava, era pela entrega, aonde ele chegava, era bagunça, aonde ele chegava, como diz lá na cidade de Chapecó, era fervo, era bebedice. Agora é diferente. Aonde ele chega, é glória a Deus. Aonde ele chega, é aleluia. Aonde ele chega, é louvor, é corinho, não é mais música. Aonde ele chega, é libertação, é salvação, é Jesus usando a vida dele, é Jesus com ele, operando, aleluia, se fazendo isso. Aleluia, Jesus amado. Mas enfim, meu irmão, a pregação é grande, nessa comentário, nem precisamos ir direito. E eles receberam do Espírito Santo, porque ninguém pode testemunhar ou falar de Cristo se não for pelo Espírito Santo. A pessoa pode até estar falando de Cristo sem o Espírito, mas ela está enganando quem ouve, porque é uma fonte que jorra duas águas. Fala daquilo que é doce e fala daquilo que é salgado. E uma fonte não pode jorrar duas águas, meus irmãos. Até fala, promete a libertação, como Pedro pregou, mas estando eles mesmos presos no pecado. Porque quem comete o pecado é servo do pecado, né? Então veja bem, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele opera dessa maneira, para que nós venhamos ser capacitados por ele. Você não pode, você não tem. Hoje ainda, meus irmãos, nós passamos dificuldade, luta para pregar, mas eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso, o temor, o medo, as lutas vêm, mas não importa, Senhor. Se eu não tenho inspiração, eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz a minha parte, Senhor. E ainda a parte que eu fiz não foi nem de mim, foi o Espírito que me deu graça para fazer. Então, Senhor, eu não tenho a palavra, porque a palavra não é minha. Eu não tenho o poder, porque o poder não é meu. Eu não tenho a graça, porque a graça não é minha. Mas o Senhor tem, a palavra é tua, o poder é do Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que faz a obra. Então eu vou, querendo o diabo não, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou fazer a obra de Deus, porque tudo que eu tenho é teu e tudo é do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz a palavra de Deus. Você não pode. Mas se você não faz, porque você olha para a força do teu braço. Meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou anunciar? Você está olhando para a tua sabedoria limitada. Que inclusive, meus irmãos, Paulo disse que ele sofreu um aperto. Ele sofreu, não foi fácil. Ele teve que jogar tudo fora, a sabedoria humana que ele tinha. Mas ele falou que valeu a pena. Ele sofreu o aperto. Ele renunciou. E quando ele renunciou, que ele sofreu com oração, com jejum, porque ele tinha sede que fosse o Espírito que falasse na boca dele. Porque se não fosse o Espírito, seria apenas uma religião. Um homem anunciando a libertação, tendo ele mesmo preso nas coisas profanas e nas coisas erradas. Por isso ele dizia e também ensinou a Timóteo: ao mesmo tempo que eu prego para as almas, eu cuido de mim mesmo, para que eu não venha perder também a minha salvação. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é que dá a capacidade. Se você ficar preso, meu Deus, o que eu vou levar? O que eu vou pregar para o vizinho? O que eu vou falar para aquele homem? O que eu vou falar para aquela mulher? Você está olhando para a força do teu braço, Senhor. Eu não tenho para falar, mas o teu Espírito tem para colocar na minha boca. E para isso, meus irmãos, você tem que estar exercitado, examinando a palavra de Deus, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Primeiro você tem que ler a Bíblia, examinar
que Paulo orientou: eu sou o servo de Deus, Timóteo, enquanto eu não chegar aí, sabe o que tu faz? Vai ler a palavra, vai orar, vai jejuar, e quando tu for pregar, vai ser manifesta a toda a igreja que vai estar te ouvindo, que você teve tempo com o Senhor, e aproveite, que você tirou proveito da leitura da palavra de Deus. Então você não pode dar aquilo que você não tem. Você busca ali, talvez na hora você não tenha inspiração, mas tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você orou, naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar lá no teu coração, porque o homem tira do seu coração o bom tesouro, e o Espírito Santo de Deus vai falar assim: não, ele leu aquele versículo, ele leu aquela palavra, ele leu aquela passagem, ele não se lembra agora, ou até está meio tremoso, ou até está meio temoroso, mas eu estou aqui, eu vou pegar tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que ele leu, e vou trazer na mente dele, para dar inspiração, para poder ser manifesto a salvação, o ídolo do Senhor, aquela alma que está ouvindo. Aleluia, Jesus, por isso, glorificado é o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor? Eu pergunto, irmãos, não é porque eu não estou compreendendo, Jesus está falando comigo. Então veja bem, meus irmãos, que eles foram revestidos do alto, do poder de Deus, do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal, ele não é de Cristo, diz a palavra. E eles foram. Foi fácil para eles? Não foi. É fácil para nós fazer o vídeo? Não é fácil, meus irmãos. E vamos entrar aqui, já que Cristo falou que da mesma maneira que o Pai enviou ele estava enviando os apóstolos. Vamos entrar já no começo lá do ministério de Cristo, quando ele saiu anunciando o arrependimento. O que aconteceu lá no vídeo que Jesus trouxe? Lá em Cafarnaum, na casa de algumas das pessoas que lá estavam, quando Jesus Cristo estava numa casa pregando, e de repente, meus irmãos, veio um coxo, abriram o telhado, e ali então desceram aquele coxo, aquele homem, e Jesus Cristo ali estava sentando, deparando com aquele homem coxo deitado naquela camisa. Ali Jesus estava cumprindo o ídolo do Senhor. E naquele momento, será que foi fácil para Jesus fazer o ídolo do Senhor? Não foi fácil não, porque para fazer o ídolo, meus irmãos, como Jesus Cristo fez naquela hora, Jesus Cristo estava enfrentando ali a falsa religião, não a falsa religião, mas uma maneira, meus irmãos amados, de aparência que os fariseus viviam, a incredulidade, porque eles achavam que para ser perdoado o pecado, não que eles estavam errados, mas é que Deus estava mudando a forma da aliança com o seu povo, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade, para alcançar a todos quanto ouviram o Evangelho, principalmente os gentios. Então ali a aliança de Deus para com a humanidade estava sendo mudada, estava sendo alterada. Eles achavam que ali então, para ser perdoados os pecados, era ainda conforme a lei de Moisés, que tinha que ir lá matar um animal, oferecer sacrifício, para depois ser aspergido o sangue do animal nas vestes do homem para ele ser perdoado. Agora na época de Cristo era diferente, não precisava mais ir lá matar animal, mas com a palavra que Jesus Cristo falava, os pecados eram perdoados. Eles não entendiam essa obra, eles não entendiam esse mistério, e eles ficavam reparando: o que esse homem vai fazer? E Jesus, de repente, meus irmãos, pesou tudo para Jesus naquele ambiente, naquele lugar, mas o ídolo tinha que ser cumprido. E Jesus disse: homem, os teus pecados são perdoados. E os fariseus: não, peraí, houve dissensão dentro daquela casa, mas o ídolo tinha que ser cumprido. Houve dissensão, peraí, como é que esse homem diz que vai perdoar pecado, sendo que tem que ir no templo, tem que matar animal? Como assim vai perdoar pecado? E agora diz esse homem uma palavra: teus pecados são perdoados. Esse homem está querendo ser Deus. E Jesus, pela revelação do Espírito Santo, Jesus viu o que estava no coração deles e o que eles cochichavam. Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer para esse homem? Perdoado com o pecado? Ou falar para ele: levanta, pega a tua cama e anda, vai para a tua casa? O que é mais fácil? Se vocês querem que eu faça assim, então tá bom. Além de ele estar perdoado, homem, levanta, pega a tua cama, levanta. A Bíblia fala que perante toda aquela contrariedade, aquele homem levantou, pegou a cama dele e saltou, glorificando a Deus, direção a sua casa, e como povo, glorificou a Deus. Aleluia, Jesus. Tem gente, irmãos, tem gente que é contra a profecia de Deus. Tem gente que às vezes não aceita as profecias, não aceita a revelação, não aceita a doutrina, não aceita o Evangelho, não aceita a verdade, não aceita o jeito que é
cura, os milagres que Jesus tem feito, os dons da revelação que Deus tem dado, ainda que haja incredulidade, todavia o ídolo de Deus tem que permanecer, a obra de Deus tem que permanecer, e a incredulidade tem que cair por terra, e o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado em nosso meio. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o nome do Senhor. Aqui, não é? Para quem prega, para quem louva, para quem faz a obra, para quem trabalha na obra missionária, tem esses impedimentos aqui. Você chega, se tem 10 para ouvir, talvez tem 7 lá assim, só assim te reprovando. Só tem 7 lá te reprovando. Falou errado. Olha o jeito dele, olha o jeito dela. Olha ali, olha pro teto, olha pro teto. Aí pesa tudo para você pregar, para cantar, para louvar, para você estar dentro da igreja. Mas não importa, irmão. Ainda que isso te fira um pouco. Isso é só experiência. A palavra de Deus tem que ser pregada. Tem que ser pregada. Se 10 não quer ouvir, 1, 2 vai ouvir. E aquele 1, 2 vai fazer diferença. Como Deus disse para o profeta Ezequiel, eu vou te levar para o povo, quero ouça, deixa de ouvir, prega, faça a minha obra, faz a minha palavra. Tem que falar, a obra de Deus tem que ser feita. E o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser o quê? Glorificado. E veja bem também, meus irmãos, como Deus enviou a mim, eu também envio a vós. Tudo que eu passei, vocês também vão passar para fazer o íntimo. Veja quando Jesus foi de encontro a Cafarnaum, o que aconteceu? O diabo veio e levantou uma tempestade no mar. Os apóstolos ficaram com medo, estavam fazendo o íntimo, e Jesus estava descansando. Ali foi o diabo que levantou aquela onda, meus irmãos. O diabo que trouxe o vento no mar, e o mar então levantou as suas ondas. Da mesma maneira daquele vento oriental que a Bíblia fala, lá no livro de Jó, que veio um vento forte, e foi o diabo que mandou, derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó. Está vendo? Aqui também, o diabo sabia que Jesus ia de encontro ali, aquele gadareno, aquele homem que estava endemoniado, com legião. O diabo sabia, mas Jesus foi, os apóstolos prenderam, porque as ondas subiam, e Jesus dormia. Então Jesus estava fazendo o ídolo, assim como o Pai me enviou. Tudo que eu passei, vocês vão passar também, para fazer o ídolo. Às vezes nós vamos fazer o ídolo dentro da igreja, ou fora da igreja, e muitas coisas que Deus vai usar nós para fazer daqui em diante. O mar vai se levantar, mas quando esse mar se levantar, você já vai saber que depois que aquela tempestade, em nome de Jesus, existe uma alma para ouvir a voz do Espírito Santo através da tua boca. A sua pode se levantar, o inferno pode se levantar, mas Jesus está na frente para salvar a tempestade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja lá, meus irmãos, até quando uma pessoa ser perdoada dos pecados da tua pregação, o povo vai falar assim: o que é aí? Vai ganhar uma alma dessa para Jesus, você não tem enganação. Lembra lá que Jesus ganhou aquela mulher adúltera, o evangelho do reino? Todo mundo, será que vai perdoar? O que vai fazer? A lei de Moisés é essa. Mas Jesus tinha que cumprir o vídeo, que era o quê? Que era perdoar. Como é que Jesus, irmão, ia deixar de perdoar uma alma? Fala aí do lado daqueles que só criticam. Fala aí do lado daqueles que só reprovam, que nada está bom. Não está bom a igreja, o pastor, o sapato, a roupa, nada está bom. Jesus foi do lado do que? De uma alma que estava quebrantada. Não que Jesus estava apoiando o pecado, porque Jesus disse: vai e não pecas mais, senão coisa pior vai acontecer contigo. Então, meus irmãos, da mesma maneira, tudo aquilo que Jesus passou, o próprio apóstolo São Paulo, meus irmãos, na primeira viagem missionária, fez viagem daqui e dali, chegou numa cidade. Ali então, a Bíblia fala, meus irmãos, na região de Chipre, quando ele foi pregar a mensagem junto com Barnabé, para um procônsul, como se fosse o prefeito da cidade, que muito queria ouvir o evangelho da boca dos apóstolos. A Bíblia fala que existia um falso pastor, um falso profeta chamado Bar Jesus, ou Elimas que seja, e ele pedia, quando havia uma oportunidade, ele chamava o homem, o prefeito da cidade, que não conhecia o evangelho verdadeiro, e dava ouvido a um Deus falso. Esse homem pregava o Deus de Moisés, mas a vida dele era torta, ele pregava para distorcer, para enganar, para fazer coisa errada. Então, ali o prefeito, aquele homem romano, ele não entendia o evangelho verdadeiro, ele dava ouvido àquele homem, que a Bíblia fala que ele era tão mágico, que ele enganava, ele era um falso profeta, usava as coisas de Deus para enganar, e aquele prefeito dava ouvido a ele. E um dia, meus irmãos, a Bíblia fala que, cheio do Espírito Santo, Paulo olhou para aquele falso profeta, e Paulo disse assim: ó, filho do diabo, até quando você vai querer enganar esse homem? Até quando você vai querer se entrar, vai querer parar o caminho santo de Deus, vai querer impedir a obra de Deus e o vídeo que nós temos que cumprir e pregar para esse homem, para esse prefeito romano aqui da cidade? Quando é que você vai impedir? Eis aí a mão de Deus contra você, tocando no seu
Ali então a Bíblia fala que aquele procônsul, aquele prefeito creu no evangelho que Paulo e Barnabé pregavam e aceitou Jesus Cristo também. Olha que bênção, olha que tremendo. Isso é o poder de Deus ou não é? Agora, meus irmãos, se nós estamos pregando o evangelho falso, imagina vem um homem de Deus aqui, ó pastor Lucas, ó você que está aí, você não me aluga, você é um enganador, você é um falso, e a mão de Deus está aí contra você, você vai ficar cego. Imagina eu aqui, mano, no altar cego, porque pregando o evangelho falso, como é que ia ficar? Não pode fechar a igreja, ou fazer uma reunião, se humilhar, chorar e aceitar Jesus de novo de uma forma correta e prosseguir. Imagina como que fica feio. Agora, se nós estamos no evangelho certinho, quem é que pode entrar aqui e falar assim: ó filho do diabo, você pastor, você está cego, você vai cair endemoniado aí agora, você está pregando evangelho falso, caiu por terra aí. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode ser verdade isso aqui? Não estou dizendo de placa de igreja, mas aquilo que está sendo anunciado, aquilo que está sendo pregado, aquilo em treva, nem diabo, nem enganador pode entrar, meus irmãos, para tentar contrariar. Não estou dizendo de quatro paredes, eu estou dizendo da palavra que está sendo pregada. Ninguém pode falar que não está na Bíblia, porque está testificando com o teu coração o Espírito Santo, que esta é a verdade, que esta é a palavra viva, santa, pura, eterna e verdadeira. Aleluia, Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia, Senhor. Então, irmãos, nada pode impedir. E o diabo sabe que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você tem que abrir tua boca, vai pregar para a tua família. Ah, pastor, já preguei, não quero nada com nada. Agora é na hora de tu entrar com testemunho da tua família, ver você vir na casa de Deus, orando, clamando, buscando, jejuando, fazendo a obra de Deus, se esforçando. Alguma coisa vai mover eles, vai tocar neles, e Deus vai realizar grande obra, grande milagre, grande bênção, e através do teu testemunho aquelas almas vão ser alcançadas. E o diabo, meus irmãos, ele faz as almas fugir do teu caminho, se você tem o Espírito Santo. Agora, o diabo luta, porque um versículo que sai da boca de um crente abençoado, meus irmãos, é vida, é poder, é graça. Como é que vai poder? Deve ver esses ossos aí, profeta. Ó Deus, eu não sei como vai, tu sabe. Eu sei mesmo, então abre a tua boca e profetiza. Glória a Deus, aleluia. Esses ossos vão viver. Então o diabo, ele faz de tudo para impedir que você não pregar, que nós fazemos o isso. E você fala: não, o diabo não impede sim. Se você não ora, não jejua, não é a palavra de Deus, irmãos, infelizmente você está fora da comunhão. Isso é um dever. Pregando ou não pregando, tem que orar diariamente, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, se esforçar 2, 3 vezes por semana, jejuar, fazer a obra de Deus. Pastor, toma um remédio, tem algum problema, não tem como eu jejuar, amém por isso, mas aperta na oração, aperta na palavra de Deus. Mas para que, pastor? Se eu não prego, não tem problema. Você não prega, você não tem o dom de cura, talvez de milagre, de poder, não tem toda aquela autoridade, mas você pode fazer o ir, chamar o povo para vir à casa de Deus. Se você não tem o dom de curar, Deus usa a base da igreja que tem o dom de cura. Se você não tem ali aquela graça para poder ensinar, traz para a igreja, faz a tua parte, que ali vai ter um pastor para ensinar, os irmãos vão ensinar, alguma coisa Deus vai fazer, porque o Espírito está presente para fazer a obra gloriosa. É Ele que faz, é Ele que opera, para que isso do Senhor venha ser realizado. Agora, irmãos, assim, eu já estou encerrando a palavra, 19 horas. Agora, uma coisa, nós estamos vivendo uma época em que a igreja do Senhor não quer ser mais a fonte de água. É verdade. Mas ela quer somente chegar à fonte de água para tomar água. Como por exemplo assim, antes de eu aceitar Jesus Cristo, eu vim à fonte para tomar água. Essa fonte para tomar água era o quê? Era uma cura que eu precisava, uma porta aberta. Não que eu fazia isso, meus irmãos, mas é o que acontece. Eu vim à fonte para tomar uma água, ou seja, para receber uma bênção, uma porta aberta, um livramento, uma vitória. Só isso, meus irmãos. Então, a pessoa fica como se fosse, enfim, esse assunto para a reunião. Veja bem, meus irmãos, então, nós depois que aceitamos a Cristo, nós não somos como aqueles, não que isso não acontece, mas nós não somos mais como aqueles que chegam à sua fonte para tomar uma água e poder sair, receber a bênção do milagre e acabou, não tem mais contato com a fonte. Não, agora aceitando a Cristo, você recebeu do Espírito, que joga água para a vida eterna. Agora, ao invés de você ser como aqueles que só vai à fonte só para receber, agora mudou. Agora você em Cristo, pelo Espírito, é a fonte, e Deus traz as águas até você, para que você venha alimentar com pão e com água. Agora, se você toma a Santa Ceia,
aqueles que creem em meu nome vai fazer o quê? Expulsar demônio. Isso não é pastor que vai para a igreja, é qualquer um que tem o Espírito Santo, membro, cooperador, pastor, tem o Espírito, tem que expulsar demônio. Tem que sair no nome de Jesus, né? E depois vai fazer o quê? Vai falar em novas línguas, língua estranha, tem que buscar o batismo também. E depois vai fazer o quê? Se vai comer alguma coisa mortífera, o que vai fazer? Não vai fazer dano algum, como na época de Eliseu, que os homens comeram algo que estava ali, então como é que a Bíblia fala? Uma erva amarga, eles comeram e aquilo ali era para matar, porque era um veneno. E um dos homens disse assim: ó pai, ou o profeta Eliseu, nós pegamos esse aqui, um obreiro novo que não compreendeu, não pôde discernir ali a fruta, esse obreiro novo veio e trouxe para dentro da panela para fazer uma erva, um alimento para os profetas, ou para a escola dos profetas. E ali então eles começaram a comer, e era para morrer, meus irmãos. Era uma erva, era um veneno. E um então discerniu, falou assim: ó profeta, tem morte na panela. O profeta orou, falou assim: não, coloca a farinha no meio dessa erva aí, dessa água, dessa sopa, coloca um pouco de farinha, porque não vai ter mais morte não, pode comer, pode esvaziar a panela. Aleluia, assim também é se comer alguma coisa mortífera, nada para falar dano algum, e se pegar, e vão pegar em serpente, não é se pegar, vão pegar em serpente. Como é que você vai pegar uma serpente, se te picar e depois te matar? Quem tem essa coragem? Quem já matou cobra? Eu já matei cobra. Quando eu terminei de matar, tinha 2 homens, que era quase 3 vezes o meu tamanho. Sabe o que eles fizeram? Olharam para mim e falaram assim: pô, esse aí é corajoso. Ou seja, mas só tinha tamanho. Tá vendo? Foi lá, matei a cobra, eles olhando, assim: ó, cuida aí, cara, ó, cuida aí. E eu matei a cobra e eles falaram assim: meu, aí tem coragem, viu? E o homem 3 vezes maior do que eu, os dois. Entendeu, meus irmãos? Porque o negócio é perigoso. Então veja bem assim, ó, pegar em serpente. Como é que você vai pegar, meus irmãos? O que é o símbolo disso? É autoridade. Você não vai ter medo da serpente que quer te pegar, não tem que pegar nem morder, aqui está. É o diabo, a autoridade contra o inferno, contra os demônios. O diabo soprando a casa do crente, levantando telha, e o crente lá debaixo das cobertas, não dizia: meu pai, não, é levantar o cajado como você levantou, e dizer: Satanás, eu não sou perfeito, mas o Espírito está comigo, está sobre mim, sobe daqui, sai daqui, em nome de Jesus Cristo. E ele tem que sair, meus irmãos. E o que mais que a Bíblia fala? Porando as mãos sobre os enfermos. Ah, pastor, eu não tenho dom de cura, mas aquele irmãozinho tem, aquela irmãzinha tem. Traz para a igreja os enfermos, doentes, convida. Vamos fazer a obra missionária, vamos cumprir o ídolo do Senhor. Vai ter luta, vai ter dificuldade no nosso corpo, na nossa carne. O pecado vai querer bater, o diabo vai querer fechar as portas, mas Jesus vai na frente, como por terra, a feira, os espinhos, as falhas, as barreiras, e nós vamos passar por cima do diabo, e eu vou ver essa palma para a glória de Deus. Ser mais bem, amor. Se você crê, né, meus irmãos, é pela fé e de nós tomar posse da vitória do grande milagre do Senhor Jesus. Aqui em nosso meio, o Espírito Santo de Deus revela 3 pessoas, que vocês, isso é crente, meus irmãos, que às vezes não, que participam do corpo de Cristo. 3 pessoas que ainda não é batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus lhe dá uma revelação aqui, que essas 3 pessoas é para você se preparar, você que vai ser revelado, se você tem sede, que Deus ele vai te dar um sonho. O Espírito Santo de Deus ele vai te dar um sonho.
E quando você acordar daquele sonho, você vai dar glória a Deus, aleluia. Você vai orar, porque o fogo de Deus vai descer. E o batismo do Espírito Santo de Deus, ele vai manifestar na tua vida. E Deus vai dar esse sinal em sonho. Você vai acordar, você já vai acordar no Espírito já falando língua estranha. Vai até sonhar que está falando língua estranha. Vai acordar falando língua estranha. 3 pessoas que Deus vai dar esse sinal. Aonde estão essas 3 pessoas? Levanta as suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não se engana. Você vai falar em outras línguas se você crê. É impossível para você, porque isso não é obra tua, é a obra do Espírito Santo. Aonde estão essas 3 pessoas? Não, ainda não é a pessoa revelada. É 3 pessoas. Levanta as suas mãos, que Jesus não se engana, ainda não é a tua vida, jovem. Levanta as mãos, é 3 pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo. Uma é você, jovem. Aí tem que se preparar, né, meus irmãos? E Jesus vai dar esse sonho, vai acordar falando estranho, e é para falar e não ter medo. Aonde está falta mais 2 pessoas, ainda não é a pessoa revelada. Também não é, ainda não é 2 pessoas está aqui. Aonde está falta mais 1 pessoa. É 3 pessoas, meus irmãos. Não é pela tua vontade, pelo teu querer ou pela tua força. É só de você dar lugar que quem manifesta é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não, ainda não é. Pastor, é o Espírito que faz tudo? Claro que não, você tem que dar lugar também, né, meus irmãos? Na hora que você sentir, dá lugar. Fecha o teu olho, dá glória a Deus, aleluia. Fala língua estranha e não deixa de te enganar. Porque receba isso, se prepara. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. E aqui no meio, irmãos, tem 3 pessoas que o Espírito Santo de Deus revela, essas 3 pessoas. Uma pessoa foi aqui na cidade de Blumenau. Outra pessoa, meus irmãos, foi em outra cidade. E a outra pessoa foi em outro estado. Que foi feita uma obra de macumbaria. Pastor, mas como pode? Como é que funciona esse negócio? O diabo, meus irmãos, ele está por toda parte. É claro que ele não é onipresente como o nosso Deus, mas no mundo espiritual, meus irmãos, eles são uma corrente de demônio, legião, um comunica o outro, e assim o diabo faz para combater. 3 pessoas que foi feita uma obra de macumbaria, numa montanha, para poder travar toda a tua vida, para você não sair do lugar, para você não ter paz, para você não ter alegria, para você não ter mais nem fé, ficar uma pessoa incrédula, cheia de angústia e de depressão. Mas Jesus está dando a grande vitória. Uma certa vez eu entrei, meus irmãos, com a campanha de oração no país da Índia. Eu orava para o povo da Índia, que é muito enganado pelos demônios. Quando deu lá no 3º, 4º dia, meus irmãos, veio, sei lá como é que fala, os guru, acho que é guru, veio lá da Índia, meus irmãos, feiticeiro, dentro do meu sonho. Vocês acham que não é só demônio dentro do sonho? Quando você tem um sonho lá, que aparece um humano, e você vê, meus irmãos, ali não é um demônio, ali é um macumbeiro, ali é um bruxo de alto escalão, que saiu lá do corpo dele e se trasladou para dentro do teu sonho. Você, a tua carne está dormindo, mas o teu espírito não dorme, né? O teu espírito não dorme. Então quando você vê um ser humano lá, querendo te afrontar, ali é um macumbeiro de alto escalão, é um bruxo. E quando de repente eu me vi cercado, meus irmãos, como se eu estivesse lá na Índia, e aquele monte de feiticeiro, de bruxo, de mago da Índia me cercaram, e falaram assim: ó, se você não parar de orar nesse país da Índia, você vai ver o que nós vamos fazer com você. Eu falei: o que vocês vão fazer? Porque eu não vou parar de orar. Eles falaram assim: ó, nós só vamos mostrar. Chamaram um e vieram, seguraram, eu deixei, porque dentro daquela visão você vou deixar para ver até onde vai. No final vai expulsar em nome de Jesus, vai sair demônio para a Argentina, para o Paraguai, vai perder até o mundo do país que eles veem. Aí, meus irmãos, eles puxaram, eu deixei, pegaram a minha língua, tiraram a minha língua para fora e pegaram como se fosse uma colher grande e colocaram azeite ou óleo dentro daquela colher e colocaram em fogo embaixo da colher e a minha língua em cima daquela colher onde tinha óleo. E falaram assim: ó, é assim que nós vamos fazer com você, nós vamos queimar a tua língua para tu nunca mais falar. Está vendo, meus irmãos? Aí foi então que eu falei assim: não, agora esse demônio vai ter que sair. Eu falei: ó, Satanás, não sei de que território que é da Índia, da Argentina e do Japão, eu vou continuar orando pelas almas, vocês saem daqui agora em nome de Jesus Cristo. Desapareceram. Está vendo, irmão? Então o diabo é terrível, lá da Índia aqui para incomodar, né, meus irmãos? Mas nós vamos continuar orando para a Índia, para o Egito, para Israel, e Jesus vai fazer a obra. Mas não vamos estar lá, na verdade é missionário, Deus vai usar o missionário, que é uma obra terrível, né? O ministério de missionário, irmãos, a convocação não é fácil. Vamos orar para os missionários. 3 pessoas, irmãos, e a tua vida está uma luta, você tem sentido. Foi feita uma curva, esses 3 irmãos. Um foi aqui em Blumenau, outro em outra cidade, outro em outro estado. Mas Jesus está indo visitar agora. A macumba está lá na montanha, lá, lutando, fazendo efeito contra a tua vida. Não te venceu, mas está lutando contra você. Uma pessoa está lá, outra está aqui e outra está aí. Caiu por terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do nosso Salvador. Aleluia, Jesus.
sangue de Jesus tem poder e já deu a grande vitória. Amém e amém. Aqui em nosso meio, meus irmãos, 3 pessoas que o Espírito Santo de Deus revela que você está sentindo um grande desconforto na tua coluna. E se você crer, Jesus vai te dar vitória. Você está sentindo um grande desconforto. E Jesus tem curado, meus irmãos, da coluna, da dor de cabeça, todo tipo de problema. Nós somos propícios a passar por isso, sim. Temos organismos de fé, né? Mas, meus irmãos, Jesus está aqui para nos curar, para fazer a obra completa em nossas vidas. 3 pessoas você tem sentido grande desconforto. Dentro de um lado parece que não está bom, dentro do outro parece que não está bom. Se ficar muito tempo sentado, daqui a pouquinho já levanta, parece que está travado. E se você crer, Jesus vai tocar na tua coluna aqui essa noite e vai operar um grande milagre. Aonde está a vida dessas 3 pessoas? Ainda não é a pessoa revelada. Ou uma pessoa está ali, aonde está? 2 pessoas estão ali, aonde está a terceira pessoa? A pessoa receba, somente creia, não tem como pecado, porque é Jesus que não opera, é Jesus que faz a obra. Aqui no nosso meio, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está revelando a vida de 4 pessoas que têm vindo pensamentos terríveis pela tua mente, e você tem visto assim, ó, você, meu Deus, mas eu nunca pensei isso. Às vezes você para para pensar de como ou qual a maneira que esse pensamento foi surgir dentro de você. Você não quer pensar aquilo, mas aquilo está dentro de você. Pensamento, meus irmãos, negativo, pensamento de derrota, aquele suspense, aquele pensamento terrível que te põe para baixo. Mas lá no fundo ainda tem aquela pequena fé que te dá a esperança de você falar assim: não, mas Deus está na frente, Deus vai fazer a mesma coisa. 4 pessoas, Jesus vai tirar, meus irmãos, esse pensamento. Uma pessoa está aqui, 2 está ali, e Jesus vai te dar vitória. 2 pessoas ainda falam, 3 pessoas estão lá, 4 pessoas está ali. Receba, jovem, receba o milagre de Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Aqui em nosso meio, o Espírito Santo de Deus revela 5 pessoas que nessa noite Jesus Cristo está dando um revestimento. Ele está dando para você, sabe o que, meus irmãos? Um escudo. Ele está dando um escudo, porque você tem ouvidos, ou seja, você tem ouvido coisas terríveis, como se fossem palavras pesadas contra você. Talvez você não ouve direta, de uma forma direta, alguém vir chegar e falar para você, mas de uma forma indireta eu não sei. Mas Jesus mostra aqui 5 pessoas, que na hora que falar você vai sentir assim, ó, meu Deus, antes eu sofria tanto com o que falava, mas agora parece que não está dando nada. Aí você vai entender assim, que Jesus quer o escudo, né? 5 pessoas que Jesus revela. Uma pessoa está lá atrás, 2 está lá, 3 está ali. Aonde está? 4 pessoas estão aqui. Aonde está vindo pessoa, irmãos? Que Jesus revela. Não, ainda não é a pessoa revelada. Ainda não é. Ainda também não é a pessoa. É aqui, ó, receba. Isso. Receba o milagre de Deus. É escudo. Aleluia, Jesus. Aquele quartinho de oração está em manutenção, né? Vai lá, irmão, Deus tem coisas grandes através da tua vida, e vamos fazer a obra no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em nosso meio, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus revela a vida de 6 pessoas, e Deus manda dizer assim para você: não temas, não temas. Por que Deus manda falar assim para você, meus irmãos? É porque tem luta que vai vir por aí. 6, mas Deus vai dizendo: não temas, essa luta não vai te derrubar e nem vai arrancar nada de você. É só um ventinho que vai passar, mas depois que passar esse vento, você vai ver a grande vitória que Deus vai te dar. 6 pessoas, levanta as mãos aqui, uma pessoa está ali, ainda não é a pessoa revelada. 2 pessoas estão lá, falta 4 pessoas, aonde está? Uma pessoa dessa aqui é a Mariana. A minha irmã Mariana, não temas, não é para temer, né? E é para estar aqui na reunião em nome de Jesus. A minha irmã Mariana, no alto também está convocado. Mais 3 pessoas, meus irmãos, que Jesus revela, não é para temer. Mais uma pessoa está lá. Falta 2 pessoas, 4 pessoas foi revelada. Aonde está? Não é para temer, não, ainda não é a pessoa revelada. A vida não missionária é uma pessoa revelada, não é para temer. Amém, meus irmãos? Não é que nada, estou com medo já, não. Mas é que Deus fala, porque na hora Deus sabe que a luta vem, não é fácil, nós estamos ali, isso, a mão das pessoas reveladas. Deus falou com Josué, não vai falar com nós? Por que Deus fala isso, irmão? É porque quando nós não estamos na luta, nós somos corajosos, né? Vem o que vier. Mas lá no meio da luta, irmão, que não aparece amigo, não aparece ninguém, você está lá no meio da tempestade de madrugada, é só você e Deus. Aí já é diferente, né?
Como eu fui no monte uma vez, irmão, sabe o que acontece? Lá não tinha ninguém comigo, lá o vendaval soprando, parecia que o inferno foi lá em cima do monte para me oprimir, tudo escuro, só eu e minha motoca lá, XTZ, né? E daí, meus irmãos, lá não tinha ninguém, não. Alguém para mim falar assim: ô irmão, olha aqui comigo, ô igreja, vamos expulsar o diabo aqui, ó. Lá não tinha ninguém, era só eu lá, que nem uma cana abalada pelo vento. Aleluia, que nem João Batista, era uma cana no deserto. Não, meus irmãos, começo da fé, ó Satanás, pode assoprar vento, pode cair galho, folha, árvore, não tem o que tu fazer comigo. Tentar me engolir vivo aqui não dá, porque eu não sou do inferno, eu sou do céu. Então não tem o que eu entender. E continuei dando glória a Deus, aleluia. Tudo isso sabe para quê, irmão? Para buscar o batismo com o Espírito Santo. Para buscar o batismo com o Espírito Santo. E falta uma pessoa aqui que Deus está dizendo que não é para você temer. Não tema, porque eu estou na frente. Aleluia, Senhor. Irmão Charles, Deus dá uma revelação assim, ó, que Deus ele vai fazer um reboliço no meio da família do irmão. O que é um reboliço? Deus vai trabalhar da maneira que vem trabalhar, que seja da maneira que precisa trabalhar. Apenas creia no nome de Jesus Cristo. Tá bom, irmão Charles? Terça-feira agora veio a filha dele aqui. Espero que tenha gostado da igreja, né? É uma bênção, não é, meus irmãos? A igreja ser uma bênção. Você vai convidar alguém para vir aqui, se a igreja está derrotada, desanimada, sem fé, sem poder, te dá ânimo de convidar alguém para vir? Mas se nós fazer nossa parte, ser uma igreja cheia do Espírito e do poder, meus irmãos, vem sabendo até a tua fé. Olha, você está enfermo? Faz assim, ó, eu vou te fazer um convite. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa autoridade, Jesus não me entregou isso, mas eu vou te convidar para ir na igreja, chamar o seu irmão lá e Jesus cura. Você vai fazer isso, irmão. Agora, como é que você vai falar assim, ó, vamos lá para a igreja, que Jesus vai te curar, se você não vê cura aqui no nosso meio? Como é que tu vai convidar? Tu vai ficar ali só na palavra, vai ter que engolir um pouco as palavras, mas você não vai poder expor o evangelho, não. Esse que não está sendo curado. Vamos lá conhecer o Deus dos crentes. Vamos lá conhecer o Deus lá que a minha igreja serve. Aí você vai levantar como um herói. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte. Vamos falar sobre isso. Irmão, aqui em nosso meio, o Espírito Santo de Deus revela as últimas duas pessoas que Deus está dizendo assim, ó, que Ele vai te honrar. É duas pessoas que o Espírito Santo de Deus revela que Ele vai te honrar. Apenas seja fiel. Se todos ser fiel, Deus vai honrar todos? Claro que sim. Mas Deus está revelando duas pessoas aqui em nosso meio. Seja fiel. Uma pessoa está ali. Isso. Aonde está a segunda pessoa? Seja fiel ao Senhor. Ainda não é a pessoa revelada, não, também não é. Seja fiel ao Senhor. Que Deus, Ele vai amar. Ele vai abençoar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus, irmã, o Espírito Santo de Deus é uma revelação aqui da vida dessa irmã. Irmã, o Espírito Santo de Deus, ele dá uma revelação que o inimigo está caindo por terra hoje. O inimigo, irmão, que está tentando lutar contra a família da irmã, para trazer briga, contenda, dissensão. Por mais união que venha a ter, mas do nada ia dar um negócio estranho. Esse negócio estranho já sabe o que é, né? Da onde que vem, né? Um bichinho esquisito que anda por aí, que não dorme, chamado Satanás, né? Ia vir com tudo, irmão. Se não tem espiritualidade, irmão, o diabo fala o que quer. A ira, o ódio, isso é obra da carne, é um pecado. O diabo vem, se você não tem uma proteção, tem alguém orando, alguém clamando, o diabo vem, faz o que quer, não adianta. O diabo não faz o que quer, ou ele não mostra as coisas, não separa, sabe quando? Só quando a família se reúne para beber, fumar, fazer destruição, aí a família é mais unida. Mas aquela família que tem servo de Deus, que clama, a Bíblia diz que vai ter espada. Por quê, meus irmãos? Porque vai ter um crente ali, mas 10 da família não aceita o jeito daquele crente. Então não vim trazer a paz, vim trazer espada no meio da família. Mas assim, irmão, Deus está dizendo que Deus está dando por terra esse demônio. Esse demônio ele quer cercar, não quer abrir porta de um lado nem de outro. Eu não aguento mais ficar nesse país, nesse estado, nessa cidade, vou subir daqui. E não dá mais certo, mas Jesus está indo na frente, operando, fazendo a obra e realizando um grande milagre em favor do irmão. Amém? Receba a bênção no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se coloque todos de pé, que já é 9h20, não, agora estão 5 todos atrasados. E amanhã cedo nós vamos estar aqui com a reunião dos irmãos do ministério. A partir das 9 horas nós já vamos estar começando. Quem pode vir na reunião, pastor? Só os irmãos que congregam, né, meus irmãos? Porque nós vamos falar de assunto particular da obra de Deus, né? E Jesus é bom para estar aqui no nosso meio mais uma vez. E venha sem escudo, porque Jesus não está sentado aqui no trono com pau e com pedra para poder te ferir.
Jesus está aqui com a espada para poder cortar dos dois lados, tirar toda a injustiça dentro de nós, do pecado, todo mal, e nos santificar e nos preparar para uma grande obra. Amém, meus irmãos? Quem acusa é o diabo, meus irmãos. Jesus não, Jesus ensina, edifica, Jesus mostra. Agora, se a pessoa quer endurecer, aí é a rebeldia, aí é com ela e com Deus, aí é Deus que vai tomar conta. Amém, igreja? Meus irmãos, então Deus abençoe vocês. Já vamos fazer a oração da fé. Alguém para aceitar Jesus essa noite? Para reconciliar com o Senhor? A irmã Ede vai reconciliar com o ministério, irmã Ede? Então vem aqui à frente. Nós vamos estar fazendo oração. As duas filhas também vai ficar conosco aqui. Isso? Vem mesmo, meus irmãos. Aí, ó, mais uma irmã que vai estar conosco. Ela disse que vai fazer obra missionária. Está aí o ID, né? Em nome de Jesus Cristo. Isso? Nós vamos fazer uma oração para elas, meus irmãos. Vamos ver se nós fazemos uma visita, né? Em nome de Jesus, as irmãs se preparam para ir começar a visitar mais as irmãs, né? Que estão aceitando Jesus ou que vão aceitar, ir lá fazer uma campanha, lá orar, fazer uma visita, porque isso é muito importante, né, meus irmãos? De igual forma os obreiros também, né? Nós se unir para visitar aquele irmão, dar uma força e socorrer as almas em nome de Jesus Cristo. Vamos sair da posição de lá na fonte, vamos ser a fonte em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Há mais alguém para aceitar ou para reconciliar o ministério? Há mais alguém? No nome de Jesus Cristo, não há mais ninguém? É isso mesmo, irmão? Essa decisão é de Deus? Amém? Vamos somar e não espalhar, né, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Antes de tudo, seja bem-vindo. E com certeza vai ser bênção para a nossa vida. Isso aqui é fruto de oração, de clamor, né, meus irmãos? Porque Deus, Ele quer um povo especial, zeloso, de boas obras, né? Então nós preservamos a palavra de Deus, e Deus vai atrair, meus irmãos, para congregar aqueles a qual Deus quer fazer a obra, porque a igreja não cresce se não tiver obreiro. Se não tiver obreira, não cresce. Pode ter menos, irmãos, mas se não tiver obreiros que ajudam a cantar, louvar, pregar, fazer a primeira parte, não que os membros não são importantes. Todo mundo tem o seu valor diante de Deus, mas o que faz a obra crescer é obreira. Vem ser obreiro da casa de Deus, vem ajudar nós, se enquadrar naquilo que Deus ordenou na palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo e vem aqui chorar conosco, fazer a obra, e Deus vai honrar nossa fé e nós vamos chegar no céu. Amém? Não há mais ninguém para aceitar ou para reconciliar? Quantos estão felizes por essas irmãs que estão aqui na frente do altar? Aleluia. Amém? Então, meus irmãos, já foi feita a parte das ofertas, né? Temos lá também a maquininha do cartão de crédito. Se alguém quiser dar alguma oferta, meus irmãos, no cartão de crédito, passa lá. Segunda-feira temos que pagar o terreno, segunda ou terça. Ajude a casa de Deus, irmão. Seja um fiel dizimista. Você que quer ser dizimista, pega o cartão atrás, tem um cartãozinho de dizimista, coloca o teu nome, a data, o valor, e mesmo que você faça transferência para a conta da igreja, traga o teu cartão, que aqui você vai trazer só o cartão, e nós vamos estar assinando ali, o pastor ou os presbíteros vão estar assinando, e você vai levar para casa de novo esse cartão. Está lá. Eu já fiz o orçamento essa semana, e vamos fazer um pedido agora para vir algumas unidades, meus irmãos. Você quer dizimista, não vamos colocar mais voto, vai ter a carteirinha, vai colocar o teu nome ali dentro, a data, o valor, e trazer aqui para nós assinarmos. Nós vamos orar e Deus vai recompensar, porque essa terra aqui, meus irmãos, é uma terra que está sendo tratada, está ficando fértil essa terra, está ficando fértil, e toda semente que colocar ali vai produzir 30 frutos, 60 frutos, 90 e 100 para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer a oração da fé em nome de Jesus Cristo. Eu gravei aqui essa pregação para nós colocarmos lá no YouTube, ver como é que vai ficar. Para a semana que vem nós já começar a transmitir um culto ao vivo. E que Deus abençoe os irmãos lá também no canal da igreja, né? Que vão ouvir depois também essa pregação no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Levanta as mãos para cá. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor querido eterno, a vida, Jesus querido, das irmãs, isso, proibido. Coloca a mão sobre a cabeça delas, a vida da noite, das duas filhas, meu Pai, e o esposo também que o Senhor vai trazer. As irmãs aqui já fazem parte do teu corpo, Senhor, mas estão reconciliando com o ministério pentecostal de missões, ó Pai. Traz mais almas, Senhor, mais obreiro, mais almas, Jesus querido amado, obreiros valentes, ó Pai, para orar, para clamar, para chorar pelas almas, porque as almas nos oraram. Fica conosco, fala conosco, nós abraçamos essas irmãs pela fé em Cristo, ó Pai. Eles devem que elas vão dar muito fruto desse ministério, através do Espírito Santo, e traz mais irmãos, ó Pai, traz mais almas, opera
Vitória e Graça nos acompanhe, os irmãos, as irmãs do ministério, cumprimente as irmãs, isso, dê um abraço em nome de Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã, irmão Josinaldo pregando a palavra de Deus, orando por todos, e vai ser uma bênção no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.